Quem tiver com sua Bíblia, abra em Romanos 8, a partir do verso 12 até o verso 15. A palavra do Senhor vai dizer que, portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Verso 15 vai dizer que, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Amém? Senhor, Tu és digno de toda adoração, Pai. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, que nós possamos conhecer um pouco mais de Ti, um pouco mais da Tua face, que nós possamos contemplar um pouco mais de quem o Senhor é e daquilo que o Senhor fez por nós e daquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, continua ministrando nas nossas vidas. Aleluia, aleluia. Sabe, amados, esse texto talvez seja um dos textos mais importantes para a nossa vida cristã. Por muitas vezes nós nem damos tanta bola ou não compreendemos o peso desse versículo 15. Que ele vai dizer que pelo Espírito nós somos adotados pelo Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos falar sobre identidade de filho. Sabe? Se nós compreendêssemos o poder que tem nesses versículos que nós lemos, talvez a nossa reação teria sido outra. E antes da gente conversar sobre o que Paulo estava falando para a igreja, né, na verdade, para os romanos, quando escreveu essa carta, nós precisamos entender um pouquinho sobre Deus. Tá? Eu estou lendo um livro hoje em dia que é Conhecimento dos Santos. E o livro todo, Conhecimento do Santo, na verdade. E o livro todo é só falando sobre Deus, suas características. E dentro do livro, eu enxerguei 3 características que vai nos ajudar a entender a importância de nós sermos banhados por esse espírito da adoção do Senhor. A primeira característica do Senhor que abriu os meus olhos para o peso desse versículo é: Deus é autossuficiente. Deus é autossuficiente. E aqui não é nem falando no sentido de que Deus não precisa de ajuda. Apesar de que Ele não precisa, Ele é todo-poderoso, Senhor. Mas aqui é sobre necessidade. Deus não necessita de nada. Deus, Ele é um ser que é satisfeito em si mesmo. Tudo foi criado através dele, então não há necessidade no Senhor. Sabe? E isso aqui talvez é muito difícil para que nós compreendemos e que a gente abrace essa autossuficiência do Senhor, porque por muitas vezes, por sermos imagem e semelhança, às vezes a gente pensa que Deus precisa do ser humano. Às vezes a gente imagina que o Senhor fica aflito, preocupado, nervoso porque a gente está passando alguma necessidade. E não. Isso não muda o Senhor. O Senhor, Ele é autossuficiente. Sabe? E isso muda porque retira a gente desse mundo egocêntrico e dessa vida que tem sido tão pregada hoje em dia, onde nós somos o centro de tudo, onde o que importa é a nossa razão. Aqui no reino do Senhor, não importa nada o que nós queremos. E aí você deve se perguntar, mas tá certo, Ivan, e o que é essa história então que a gente lê na Bíblia e que vive? De criação, pecado, restauração, a morte de Cristo. Isso se resume em 2 palavras, amados: amor e graça. Não é outra coisa. Sabe, o Senhor já havia prometido lá para Adão: Adão, se você comer da árvore dessa fruta, você morrerá. Adão e Eva comeu, amados. E o Senhor não é homem para mentir. Ele poderia, naquele mesmo momento em que eles engoliram aquela fruta,
ter morrido. Mas o Senhor já chegou mostrando o seu amor e a sua graça. O Senhor chegou procurando por Adão e Eva. E ainda deu a eles o poder e o tempo de se arrepender. Onde é que vocês estão? Por que estão cobertos? O Senhor, amados, aí a gente entra na segunda característica de Deus. Ele é onisciente. Não há nada que o Senhor não saiba. E aqui a onisciência é o significado de conhecimento perfeito. Deus conhece tudo e sobre tudo de forma instantânea. Não é à toa que Isaías e depois Paulo vai dizer que quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, ou quem ensinou a ele o caminho do conhecimento, não há. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor nos conhece intimamente, sabe cada passo. Ele sabe o que a gente fez, o que a gente está fazendo e o que a gente vai fazer. Ele conhece tudo o que há de oculto nas nossas vidas. E isso às vezes gera em nós um medo. Talvez porque, poxa, o Senhor sabe aquele pecado que eu cometi, que ninguém soube. E isso acontece muitas vezes, infelizmente. Eu creio que não sou só eu que peco. E muitas vezes vocês não vão saber o que eu fiz. Mas o Senhor conhece. Sabe? Mas isso... Essa onisciência do Senhor não tem que gerar em nós temor, tem que gerar em nós, na verdade, contentamento. Sabe por quê? Porque o fato do Senhor conhecer tudo sobre nós também não dá legalidade para que nós sejamos envergonhados diante dele. O inimigo não tem poder de nos envergonhar na frente do Senhor, porque o Senhor já sabe. O Senhor já sabe o que o Eliezer fez, o que a Rose fez, o que o Pedro fez. E se o inimigo quiser envergonhar, ele vai dizer, tudo bem, eu já sabia. Mas ele decidiu nos amar. Ele decidiu nos amar, amado. E isso é maravilhoso. Porque, perceba, esse amor do Senhor e essa onisciência dele, de conhecer a todos nós e como nós caminhamos e o que nós fazemos, não é, além de ser um conhecimento perfeito, que está na mente do Senhor. O Senhor nos amou tanto que ele disse, peraí, não é possível, eu estou tentando tudo e nada deu certo. Deixa eu ir ver como é viver. E aí o Senhor se fez desgraça por mim e por você. Sabe? E o Senhor, ele nos conhece, conhece o jeito que nós vivemos e pensamos, não só de saber, com conhecimento perfeito, mas de vivência. Ele desceu. Ele viveu entre nós. Ele sofreu. Ele chorou, ele sangrou, sabe, sentiu a dor do que é morrer, sentiu a dor do que é o abandono. E aí nós vamos para a terceira característica do Senhor, que Deus, ele é imutável. Deus, ele não muda, sabe? Esse livro ele é maravilhoso, ele vai dizer, olha, se nós pensássemos que Deus pode mudar, então Deus não é perfeito. E é por isso que nós podemos dizer que Deus é imutável, porque se você diz que algo pode sofrer mudança, ele pode sofrer mudança para melhor ou para pior. Mas para onde Deus poderia melhorar, se ele é a perfeição? Sabe? E essa imutabilidade gera para nós mais uma vez, esse contentamento, essa alegria e essa confiança de que ele não muda. Não há nada que mude. Sabe? Da mesma forma que o Senhor nos amou ontem, ele nos ama hoje e ele irá nos amar amanhã. O Senhor tem um amor pelo ser humano desde a sua criação. E de lá para cá, nada mudou o seu amor por nós. Amém, igreja? Você consegue entender isso? Sabe, porque por muitas vezes nós não tomamos posse de coisas que parecem tão lógicas, mas são tão essenciais a gente tomar o poder e o conhecimento disso e dizer, poxa, não há nada que eu faça que mude o amor dele por mim. Não é à toa que Paulo vai dizer lá na segunda carta ao Timóteo,
Sabe, Paulo está exortando Timóteo sobre diversas coisas. E aí ele meio que está explicando a Timóteo, olha Timóteo, se você fizer isso, o Senhor vai fazer isso aqui por você. Se você fizer dessa forma, o Senhor vai retribuir dessa forma. E aí no final ele diz, olha Timóteo, mas se você não for fiel, ele permanece fiel. Isso é a imutabilidade do Senhor. O Senhor não vai mudar, sabe, de acordo com o que nós fazemos. E aí, Paulo chega, agora nós vamos entrar, propriamente dito, na mensagem de hoje. Paulo está escrevendo, amados, a carta aos Romanos. E aí, no versículo anterior, ele está falando sobre a vida segundo a carne. E ele está explicando, olha, se você viver pela carne, você vai viver dessa forma. E essas aqui são as consequências. Aí no capítulo 8, ele começa a falar sobre quem vive pelo Espírito. E aí, ele chega com essa obra-prima e diz que nós recebemos esse Espírito de adoção do Senhor. E aí, amados, por muitas vezes, nós não vibramos com isso. Sabe? Acho que quando eu li aqui, o Rodolfo e o Eliezer deu um amém, um glória a Deus. Mas eu creio que até o final dessa palavra, nós iremos mais uma vez ler esse texto. E nós iremos glorificar o Senhor de acordo com o que Ele merece, pelo que foi dito por Paulo. Porque, por muitas vezes, quando nós vamos ler um texto antigo, nós precisamos buscar compreender de acordo com o tempo em que ele foi escrito. Quem escreveu e para quem ele escreveu. E por muitas vezes nós não entendemos e não ficamos alegres quando Paulo diz que nós somos adotados por Deus, porque nós não compreendemos e queremos entender esse texto com a mente de hoje. Sabe, o mundo tem evoluído e nós temos até um olhar melhor sobre o que é ser adotado. Mas até, pelo menos no Brasil, até 1988, quem era adotado não tinha os mesmos direitos de quem era filho, entre aspas, legítimo, filho de sangue. E aí nós temos um pouco desse preconceito, sabe? Muitas vezes eu vi até um pregador falando sobre isso. Às vezes nós pensamos, poxa, Deus nos ama tão pouco que é adotado. Que ele poderia dizer, nós somos filhos do Senhor. Mas Paulo fez questão de dizer, nós somos adotados. E aí, a gente com a nossa mente de hoje, entende que o filho adotado por muitas vezes é um filho que não é amado da mesma forma. Algumas pessoas adotam e não contam logo para o seu filho. Né, que ele é adotado, ele espera que ele tenha mais consciência para entender o que é ser adotado. Quem tem irmão, às vezes, já brincou, queria mexer com o irmão para tirar um dizer, você é adotado. Isso tudo são termos pejorativos. A gente fala porque a gente, às vezes, quer, né, na brincadeira, machucar o nosso irmão. Mas Paulo aqui foi primoroso. Paulo era alguém excepcional, amados. Inteligentíssimo, estudioso, escritor. E ele sabia dessa regra de interpretação. Ele disse, olha, eu preciso me fazer compreendido para o romano. O que quer dizer aceitar o Senhor. E aí ele vai dizer para o romano isso. Olha, o Senhor, ele não lhe batizou com o espírito de covardia. Não precisa ter medo, ele lhe batizou agora com o espírito que lhe adota como filho. E o romano, eu creio que lê isso, amado. Eu acho que o romano saiu gritando na rua. Se ele se converteu, ele deu um glória a Deus tão grande nesse mundo. Porque na cultura romana daquele tempo, quando uma criança nascia, ela não era parte da família ainda. Eles tinham um ritual, deixa eu só pegar o nome aqui, que é dies lústricos. Que aí alguns vão traduzir como dia da consagração. Tá? E o que era isso? A criança nascia e toda criança ela fica com um biguinho ainda. E o que é que eles entendiam? Enquanto a criança não cai em umbigo, ela não é criança, ela não é gente, na verdade. O romano ele tratava como um objeto. A criança nascia, ia ser amamentada, mas até cair um umbigo, isso não rolava, não tinha nome, era como se fosse um objeto. E aí, esse ritual romano, como é que eles faziam? Para as meninas, eles contavam 8 dias, no 8º dia, a mãe colocava a criança no chão. Se o pai pegasse, o pai estava aceitando a criança como filha. E a partir dali ele daria um nome. Para o menino, no 9º dia, a mãe colocava a criança lá. Se o pai pegasse,
ele daria um nome para a criança faria parte da família e seria recebida na sociedade. E se a criança não fosse recebida, ela iria ficar no chão. Para o romano era assim, a decisão de quem ia dizer se a criança era parte da família ou não era do pai. E eles eram um povo extremamente adorador de ídolos, enfim. E eles tinham os conceitos deles. E às vezes eles olhavam para a criança e diziam, algo me diz que essa criança não vai prestar. E simplesmente ele não pegava a criança. Mas aí o direito romano dizia assim, olha, porém, se você adotar, jamais você poderá se desfazer dessa criança. Vocês entendem por que Paulo agora falou sobre adoção? Porque para o romano, quando você escolhe pegar alguém que não é seu sangue, ali você está fazendo o seu direito de escolha. E a partir dali você não poderia mais deserdar aquela criança. Aquela criança poderia fazer o que fizesse contra você. Ela ainda assim era parte da sua família. E às vezes a gente não compreende tanto isso, mas quando nós vamos olhar a história, diversos imperadores eram filhos adotivos. Não sei se vocês sabem, mas o império, ele era hereditário. Vou dar um exemplo, tá? Eu era o imperador, Ravi seria o próximo imperador, meu filho. Contudo, existem imperadores que não era o filho legítimo que era nomeado imperador. Nós temos, eu acho que 3 ou 4 imperadores romanos que foram filhos adotivos. Para você ver como o romano caracterizava muito mais forte o elo da adoção do que o elo do sangue. E aí por isso que Paulo vai dizer, olha, se você escolher viver pelo Espírito, você será adotado por Deus. Paulo estava dizendo, irmão, que olha, se você aceitar o Senhor como seu Rei, Salvador, que Jesus morreu na cruz por você, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Deus nunca lhe rejeitará. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus, o Senhor estava dizendo, olha, ainda que você faça qualquer coisa, eu não lhe rejeitarei. E isso aqui não quer dizer que nós temos carta branca para levar a vida do jeito que nós quisermos. Não. Até porque quando nós reconhecemos o sacrifício de Cristo, nós caminhamos na direção contrária desse mundo. Nós queremos ser pessoas melhores, nós queremos refletir a imagem de Cristo. Então, eu quero que você imagine dessa forma, o romano lendo isso, sabe, eu imagino a cabeça dele explodindo assim, meu Deus, que homem é esse que morreu por mim? Que Deus é esse que está dizendo que não me conhece, em tese, né? Porque para ele nunca viu esse Deus, um Deus que nunca me viu, que não sabe quem eu sou, não sabe as desgraças que eu já fiz na minha vida, e ainda assim ele me quer, ele me ama, ele me adota como filho, ele está dizendo que não me desamparará. Sabe? E quando eu comecei a palavra, eu disse, olha, talvez é uma das mensagens mais importantes da nossa vida. É porque quando nós somos banhados por esse espírito da adoção, muita coisa muda na nossa vida. Quando nós nos enxergamos como filho, nós deixamos de nos enxergar como servos. Jesus, quando trouxe a parábola do filho pródigo, éramos nós, amados. O Senhor criou a terra, Adão pecou e de lá para cá nós estávamos destituídos da glória do Senhor. Nós víamos de forma esporádica a manifestação da sua glória. O mar se abrindo, saindo água da pedra, muralhas caindo, só tocando trombetas. A sarça ardente, mas nós não podíamos conviver com a glória dele como nós vivemos hoje. E aí o Senhor veio e transformou tudo. E disse, olha, vocês agora têm livre acesso. Vocês têm livre acesso a mim. E aí nós nos víamos como esse filho pródigo. Saiu, viveu a vida à torta e à direita. E no dia que se lembrou do pai, ele não se lembrou como filho. Éramos nós. Nós, quando não tomamos posse de que nós somos filhos, nós olhamos para o Senhor como servo. O que é que eu posso fazer para o Senhor? O que é que eu posso dar ao Senhor? Como é que eu posso ser melhor para que Ele me ame mais? O que é que eu posso fazer para que Ele me favoreça mais? Era assim que o filho pródigo se via. E ele disse, poxa, eu preciso voltar para a casa do meu pai.
Porque lá até o servo é bem tratado. E se eu for tratado como servo, já está bem. Mas ele se assustou e se admirou quando chegou na casa do seu pai. Ao contrário de um serviço, o pai tinha braços. O Senhor tinha roupas novas para nós. Foi assim que nós chegamos aqui, amado. Nós chegamos despedaçados pelo mundo, sujos do pecado. Mas ele tinha roupas brancas. Ele tinha sandálias novas. Ele restaurou a nossa honra, colocando um anel em nosso dedo. Ele matou um cordeiro por nós. Sabe, amados, isso faz toda a diferença, porque quando nós nos enxergamos como filho, nós entendemos que não há nada que nós possamos fazer para que Ele nos ame mais. Você que é pai, existe algo que o seu filho possa fazer para que você ame mais? Não tem. Talvez o seu filho lhe deixe mais orgulhoso. Aí é outro sentimento. Quando nosso filho faz algo que a gente aprova, nós temos mais orgulho dele. Mas o amor é o mesmo. O amor é o mesmo. O amor do Senhor não muda para conosco. E aí, amados, quando nós nos enxergamos como filho e entendemos que nós somos adotados dele, o Senhor faz assim, ó. Nos tira aqui da religiosidade e nos coloca para viver no evangelho dele. O Senhor nos tira daqui onde nós queremos jejuar mais para que ele faça algo. Nós queremos orar mais para ser mais crente do que o outro. Nós queremos ser mais santo porque talvez nós temos mais autoridade sobre a vida de alguém. E nós vamos para cá, onde nada disso importa. Para que o que importa é que nós conheçamos ao Senhor, que sejamos imagem e semelhança dele, que a gente creia e tome posse de que ele se fez carne, viveu, sofreu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, para que nós tenhamos a vida eterna. Quando nós nos vemos como filho, entendemos que não há nada que nós possamos fazer para garantir a vida eterna. Porque a vida eterna está aqui, na graça do Senhor. Claro que tudo que nós fazemos aqui é proveitoso, nos deixa mais perto de Cristo. Mas o Senhor sonda o nosso coração. Para que você tem jejuado? Para que você tem orado mais? Para que você quer viver mais santo? É por Ele ou por você? Nós precisamos resolver isso na nossa vida. O Senhor nos conhece, sabe? E por que nós queremos ser mais santos? Talvez para quando o outro pecar a gente dizer, mas eu sou melhor do que ele. Eu jejuo mais porque na hora que vier alguém eu digo, mas eu jejuo mais do que você, então respeite minha opinião. Você ora como eu. Pouco importa. Pouco importa. O Senhor não está preocupado se você faz isso por você. E mais uma vez, o Senhor, sempre que Ele traz essa verdade à nossa vida de que nós somos filho, Ele tira todo o centro do nosso universo. Você que é irmão, muitas vezes a gente tenta, né? Eu não tive o prazer de viver. Eu tenho uma irmã por parte de pai e não convivi com ela 24 horas, né? Como os irmãos normalmente vivem. Mas às vezes os irmãos têm disso, né? Ah, eu vou fazer isso aqui porque meu pai vai ficar mais feliz e vai gostar mais de mim do que do outro irmão. Tá vendo que meu pai gosta mais de mim e tal. Mas o pai ama todos do mesmo jeito. O pai ama a mim, a você do mesmo jeito. Nós sabemos que o Senhor, Ele tem coisas diferentes para cada um. Mas o fato do Senhor, por muitas vezes, atender a oração do irmão do meu lado e não atender a minha, não quer dizer que Ele ame mais a ele do que eu. Na verdade, talvez o irmão de lá aprendeu a orar à vontade do Senhor e eu ainda estou orando a minha. Sabe, amados, por muitas vezes eu já me peguei pensando isso. E está tudo bem. Por muitas vezes nós olhamos até a vida do ímpio. Deus, como é que pode? O ímpio está prosperando mais do que eu. Mas você não vive com ele, amada. Você não tem a paz. Ele talvez não tenha a paz que excede todo entendimento.
Ele não tem a garantia de que o sol nascerá amanhã. Sabe? Então, nós precisamos compreender isso. E quando nós começamos a compreender esse espírito de adoção do Senhor, tudo se torna diferente em nossa vida. Eu queria chamar já o Ministério do Louvor. Nós vamos adorar o Senhor agora com uma canção que vai declarar que o Senhor nos ama. Ele tem ciúme de nós. Que nós somos herança dele. Que ele é o nosso galardão. Eu queria que em nome de Jesus, enquanto nós vamos adorar com esse louvor, você vá recebendo esse amor do Senhor transbordando dentro de você.